Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Colocando aí para vocês o nosso objeto de conhecimento, construção da textualidade. Detalhamento, construção de contos e crônicas. Especificamente, vamos trabalhar o gênero conto, certo? Esse é o nosso conteúdo e vamos à nossa aula. O que é um conto? Então, o nosso texto vai responder essa pergunta para a gente. Colocando ele para vocês, o conto é uma narrativa breve, constituída por uma única unidade dramática que se desenrola em torno de um único conflito a ser enfrentado pelo protagonista. Nesses textos, as complicações do enredo, que são as sequências de ações praticadas pelos personagens, o tempo e o espaço são bem marcados. Para que a gente tenha uma ideia, pense em um romance extenso. Em geral, os personagens vivem diferentes conflitos ao longo do livro, de uma história, e nós temos ali um romance. Às vezes a trama vai e volta no tempo, viaja por diferentes lugares, é entremeada por histórias paralelas. Já no conto, gente, nós temos aí um recorte, certo? Uma unidade menor. No conto, a narrativa fica centrada em uma sequência de acontecimentos. É como se o autor usasse uma lente de aumento para retratar um fragmento da vida dos personagens. Então percebam que, diferente de um romance, que é um texto narrativo, o conto, que também é um texto narrativo, ele se desenvolve voltado para um único conflito, para um pequeno aspecto, um recorte da vida do personagem. Ele não é um texto extenso, ele é escrito em poucas folhas, poucas laudas, certo? E vai abordar justamente um aspecto da vida daquele personagem em um tempo delimitado, bem marcado. E aí, quando pensamos em um conto como texto narrativo, ele vai possuir elementos que são fundamentais para um texto narrativo, que eu coloquei aqui do lado. Primeiro deles, o narrador, ou seja, quem conta essa história. Lembre que o narrador, ele pode contar essa história observando de longe, apenas contando os fatos que aconteceram, ou ele pode ser um participante dessa história, pode ser um personagem. Quando nós temos um narrador que só observa, nós chamamos ele de narrador observador. Quando temos um narrador que participa da história, dos desenvolvimentos, das tramas, ele é um narrador personagem. O narrador observador vai narrar a história em terceira pessoa, distante do que aconteceu, apenas o que ele vê. Já o narrador personagem vai narrar em primeira pessoa, e é exatamente aquele narrador que participa da história. Os acontecimentos acontecem com ele. E temos um narrador que nós podemos chamar de narrador Deus, que é o narrador onisciente. É aquele narrador que conhece a história por completo. Conhece o início, meio, fim, conhece os personagens de uma maneira tão profunda que ele sabe o que os personagens sentem, o que os personagens irão fazer, certo? Ele conhece tudo sobre a história de maneira global, como se fosse um Deus. Ok? Então são essas três formas de narrar e os três tipos de narradores que nós temos. Personagem, participa da história, observador, que apenas observa de longe sem participar e conta o que vê, e o narrador onisciente, que é aquele narrador Deus que conhece tudo, até os pensamentos mais profundos dos personagens. Ok? Claro, quando temos um narrador, também temos que ter personagens, ou seja, quem participa da história, quem faz a ação, quem participa da trama. Além disso, um conto ele vai ter um tempo bem marcado, ou seja, um período em que a história acontece, o momento, o acontecimento, e também vai ser em um espaço, em determinado local. Então, pode ser um ambiente urbano, uma floresta, um interior, um espaço de uma casa, dentro de um quarto. Então, o conto sempre vai delimitar esse espaço de maneira clara. E também o enredo, que são as ações, exatamente o que os personagens irão fazer. Os personagens eles desenvolvem essas ações, eles realizam as ações. Então, o enredo será justamente as diversas ações que acontecerão ao longo da história. Ok? E, claro, essas ações que têm um início, meio e um fim. Também
por ser um texto narrativo, ele vai apresentar momentos específicos, que aí nós vamos chamar os momentos da narrativa. Colocando aqui do lado também para vocês os momentos da narrativa. Observe que nós vamos ter um momento de situação inicial, o início da história, os primeiros parágrafos. Nesse momento de situação inicial são apresentados personagens, é definido o tempo, em que momento essa história aconteceu, o local em que ela acontece, há toda uma contextualização relacionada a esses elementos. E também os personagens são apresentados. Depois desse momento inicial, em que nós vamos ter um momento de harmonia, que está tudo tranquilo, vai ocorrer o conflito, que é exatamente o que vai gerar o problema que deve ser resolvido ao longo da história, ao longo do texto narrativo aqui do nosso conto. Então, o conflito vai ser uma quebra dessa harmonia. Percebe que no início está tudo bem, todos estão felizes, mas aí acontece alguma coisa que vai perturbar essa harmonia, que vai deixar todo mundo desestabilizado, e todos os personagens irão desenvolver ações procurando solucionar esse conflito. E aí, nesse desenvolvimento, nós vamos ter exatamente aqui as tentativas de solução do conflito, que é o que vai ocorrer no enredo, são as ações, tudo que os personagens irão fazer para tentar resolver o problema. Já o clímax, gente, é o momento alto da narrativa, é o ápice da narrativa. É exatamente aquele momento em que você percebe que os personagens chegam ao máximo. Você sabe que a partir dali vai ser tudo resolvido ou não. Então percebe que é um momento que a gente fica naquela expectativa. Será que eles vão conseguir resolver o conflito? Será que não vão? Será que vai dar tudo errado? Percebe que a partir desse clímax vem o desfecho, que é quando o conflito é resolvido e aí nós temos exatamente o fim da história. O desfecho é o último momento dessa história. Muitas vezes pode voltar à harmonia inicial ou pode tudo ser modificado para um novo momento. Então perceba que é um momento em que a história é finalizada, em que se resolve o conflito e que os personagens voltam ali à normalidade. Ok? Para que a gente possa entender bem todos esses elementos que compõem a narrativa e os momentos, é claro que nós vamos analisar um conto. Então, nessa aula, eu convido vocês a ler junto comigo o conto A Cartomante, de Machado de Assis, um conto que foi escrito por esse grande autor da literatura brasileira, Machado de Assis, um autor que é colocado muitas vezes como à frente de seu tempo, certo? Ele escreveu ali de acordo com os princípios, com os ideais daquela época, e ele vai retratar justamente diversas temáticas. E nesse conto que nós vamos ler, A Cartomante, de Machado de Assis, nós vamos ter temáticas diversas que são retratadas e que nos levam a muitas reflexões. A religiosidade, as crenças, o casamento, as relações amorosas, tudo isso será colocado nesse texto e nos fazem refletir. Lembrando que o texto tem essa função também de nos fazer refletir, pensar sobre o momento, certo? Além de entreter. Então, vamos à leitura do texto, A Cartomante, de Machado de Assis? Então, nós vamos fazer a leitura juntos de uma parte desse texto, vamos passar por todos os momentos da narrativa, assim como vamos observar os elementos que compõem essa narrativa. Então, vamos começar, claro, pela situação inicial, pelo início. Leiam junto comigo. A Cartomante. Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Ria, 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 ria. Os homens são assim, não acreditam em nada, pois saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas. Disse-me, a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim, e então ela continuou a botar as cartas, combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou, interrompeu Camilo rindo. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa,
Você sabe, já lhe disse, não ria de mim, não ria. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de crianças. Em tudo o caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois, repreendeu-a, disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo. E depois, qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na Rua da Guarda Velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Cuido que ela ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança, e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que, aos 20 anos, desapareceram. No dia em que deixou cair por terra essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como se tivesse recebido da mãe ambos os ensinamentos, envolveu-os na mesma dúvida e logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Então, gente, observem aqui comigo que nesse momento o texto de Machado de Assis, a cartomante, nos apresenta os personagens Camilo e Rita, e observem que eles estão conversando ali, e Camilo está rindo, porque Rita foi consultar uma cartomante. E percebo que, ao ler esse texto, nós percebemos que Rita consultou essa cartomante justamente porque está duvidando ali do amor de Camilo, que está achando que ele pode estar esquecendo ou se distanciando dela, e Camilo tranquiliza a própria Rita, dizendo que não é nada disso, que ele seria a melhor cartomante, que ela deveria tomar cuidado também, porque o Vilela, então quem é Vilela? Percebam que Vilela pode aí ser alguém relacionado a Rita, ou seja, o esposo da Rita. Então percebam que o Vilela não pode descobrir. Então nós já percebemos logo no início que nós temos um caso amoroso ali e um caso amoroso proibido. Então percebam que Rita é casada, então está ocorrendo uma situação de adultério, de traição. E percebo que Rita está em adultério, ou seja, está traindo o esposo com Camilo. E observem que o Camilo repreende Rita por ela ter ido a uma cartomante, né? Ele não acredita nessas coisas. Diz que a religião, todas essas questões voltadas para a religiosidade, o misticismo, isso é pura balela, que ele não acredita em nada. Então percebo que o texto nos apresenta esses dois personagens, a Rita e o Camilo ali, em um momento, a Rita em um conflito amoroso, consultou uma cartomante, o Camilo não acreditando em nada, e descobrimos logo nesse início que eles estão envolvidos ali em um ato de traição, ou seja, um adultério. Então percebo que logo no primeiro momento nos apresentados essa situação inicial e os personagens. Recapitulando aí os nossos personagens, nós vamos ter aí, logo no início dessa trama, Camilo, certo? Rita, que estavam conversando, Vilela, que é o esposo de Rita, e a cartomante, que é justamente a mulher a qual Rita consultou para saber sobre o amor, o porquê do distanciamento de Camilo. Ok? Então percebe que esses são os nossos personagens e toda a trama vai girar em torno deles. Eles que vão exercer as ações ali, desenvolver o enredo, todas as ações. Observe que a situação inicial também nos situou no tempo e no espaço onde essa história aconteceu. Exatamente nesses trechos aí. Quando ele diz, sexta-feira de novembro de 1869, ele marca o ano em que essa história aconteceu. Percebo que há séculos atrás, certo? Então percebo que ali no período do Brasil, já um Brasil império, né? Ali no período em que o Brasil já era independente de Portugal e que estava caminhando ali para o movimento republicano mais tarde. Então, eu percebo que em 1869 nós temos um período do Brasil imperial, ok? Então, esse é o momento. E o espaço? Aqui perto, na Rua da Guarda Velha. Onde é que fica isso, gente?
no Rio de Janeiro, na capital do Brasil, justamente nesse período. Então, observem que o espaço em que a história se desenvolve é justamente ali, Rio de Janeiro, capital, ali nessa cidade, na Rua da Guarda Velha, que é o local onde ficava a cartomante, né? O local em que a cartomante consultava. Percebo que logo no início também nós temos aí uma marcação do tipo de narrador. Será que nós temos um narrador observador, um narrador personagem ou um narrador onisciente? Então, destacando o trecho aí do nosso narrador, percebo que nesse trecho a gente tem uma clara noção de quem é esse narrador. Ele ia falar, mas reprimiu-se, não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança, e ainda depois foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair por terra essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como se tivesse recebido da mãe ambos os ensinamentos, envolveu-os na mesma dúvida e logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Observem, gente, que o narrador aí está narrando em terceira pessoa, mas ele não diz apenas o que ele vê. Ele fala sobre o interior, sobre o passado do Camilo, como ele se sentia com relação à superstição. Ele acreditava em crendices, em coisas sobrenaturais, em religiosidade, na religião em si, mas depois, ao ficar mais velho, abandonou tudo isso. Então, percebe que ele conhece o personagem de maneira muito profunda. Então, esse narrador que narra em terceira pessoa, destacando os verbos aí para vocês, olha só, ia falar, reprimiu, deixou, envolveu, acreditava, todos os verbos em terceira pessoa, e esse narrador é onisciente, conhece a fundo os personagens, a história, e conhece tão a fundo que ele chega a ser um narrador do tipo Deus, né? Um narrador onisciente, ok? Na sequência desse texto, nós vimos aí a situação inicial com Camilo, mas a situação inicial não finaliza, nós temos aí uma retomada de como Camilo e Rita se conheceram. Então, vamos aí continuar lendo essa situação inicial, o início da história. Vilela, Camilo e Rita, 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os 2 primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado, ou seja, advogado, advocacia. Camilo entrou no funcionalismo contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico. Mas o pai morreu e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama formosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-lo. É o senhor? Exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. Não imagina como meu marido é seu amigo. Falava sempre do senhor. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras. Uniram-se os 3. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois, morreu a mãe de Camilo. E nesse desastre, o que foi, os 2 mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração e ninguém o faria melhor. Como daí chegaram ao amor? Não soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era a sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente uma mulher e bonita. Então, percebo que esse início aí, essa situação inicial, nos conta justamente como surgiu a amizade de Camilo e Vilela. É uma amizade que veio da infância. Camilo se tornou funcionário público, Vilela exercia magistratura, advocacia, se casou com Rita, voltou para o Rio de Janeiro justamente para viver e foi acolhido, foi recebido por Camilo e a grande amizade deles surgiu. E percebo que dessa amizade acabou brotando um romance clandestino entre Camilo e Rita. Camilo e Rita estavam ali juntos em uma situação de adultério, traindo exatamente a amizade e a confiança de Vilela. E o que será que vai acontecer? E aí nós chegamos ao nosso conflito, nesse trecho.
Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima que ele chamava imoral e pérfido, e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo. Então, observem que, a partir desse momento em que Camilo recebe essa carta anônima pessoal, começa todo o conflito, começa toda a problemática da história. E é a partir daqui que nós vamos ter uma busca incessante por soluções desse problema. Então, qual é o grande problema? Em que momento começa o conflito? Quando a carta chega a Camilo, chamando ele de imoral, chamando ele de adúltero, né? Tinha uma pessoa sem caráter. Então, observe que ele fica nervoso e aí começa toda uma complicação. Será que Vilela já descobriu? O que será que vai acontecer? Percebe que a carta diz que todo mundo sabe desse caso amoroso e esse caso proibido. Perceba que o adultério naquela época era algo proibido, algo que não poderia acontecer e um crime. E que esse crime poderia aí ter exatamente a pessoa traída, a pessoa que comete, que foi traída, poderia ali se vingar sem ter problema nenhum com a lei, né? Poderia até tirar a vida da outra pessoa, que é chamar exatamente quando você busca ali a sua honra. Então, vamos saber como eles resolveram essa questão, o que o Camilo busca para resolver essa questão? Então vamos seguir aí na tentativa de solução do conflito. Camilo teve medo e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Candura gerou astúcia. As ausências prolongaram-se e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que entrasse também nisso um pouco de amor próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido para tornar menos dura a leivosia do ato. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante restituiu-lhe a confiança e que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Daí, há algum tempo, Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizer ao outro, e sobre isso deliberaram. A opinião dela é que Camilo devia tornar a casa deles, tatear o marido, e pode ser até que lhe ouvisse a confidência de algum negócio particular. Camilo divergia. Aparecer depois de tantos meses era confirmar a suspeita ou denúncia, mas valia acautelarem-se, sacrificando-se por algumas semanas. Combinaram os meios de se corresponderem, em caso de necessidade, e separaram-se com lágrimas. No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo este bilhete de Vilela. Vem já à nossa casa, preciso falar-te sem demora. Era mais de meio-dia. Camilo saiu logo. Na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório. Por que em casa? Tudo indicava matéria especial, e a letra, fosse realidade ou ilusão, afigurou-se-lhe trêmula. Ele combinou todas essas coisas com a notícia da véspera. Camilo ia andando inquieto e nervoso. Não relia o bilhete, mas as palavras estavam decoradas diante dos olhos, fixas, ou então, o que era ainda pior, eram-lhe murmuradas a ouvidos como a própria voz de Vilela. Vem já já à nossa casa, preciso falar-te sem demora. Dita assim, pela voz do outro, tinha um tom de mistério e ameaça. Vem já já para quê? Era perto de 1h da tarde, a comoção crescia de minuto a minuto. Então observem que Camilo recebe uma carta de Vilela chamando para ir à sua casa e Camilo fica desconfiado, nervoso. O que será que ele quer? E aí, ao ir para a casa de Vilela, percebe que Camilo está muito nervoso, Camilo está nervoso, preocupado. O que ele vai fazer? É exatamente nesse momento que Camilo resolve fazer uma consulta à mesma cartomante em que Rita foi. E observem o que aconteceu.
nesse momento em que ele vai à cartomante, em que ele vai consultar a cartomante. Então, soltando aí o vídeo para vocês. Acompanhe a narrativa. A cartomante fê-lo sentar diante da mesa e sentou-se do lado oposto, com as costas para a janela, de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu uma gaveta e tirou um baralho de cartas compridas e enxovalhadas. Enquanto as baralhava, rapidamente olhava para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Era uma mulher de 40 anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos. Voltou 3 cartas sobre a mesa e disse-lhe: Primeiramente, vamos ver o que o traz aqui. O senhor tem um grande susto. Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. E quer saber se algo lhe irá acontecer. Sim, a mim e a ela. A cartomante não sorriu, disse-lhe só que esperasse. Rápido pegou outra vez das cartas e baralhou-as, com os longos dedos finos de unhas descuradas. Baralhou-as bem, transpôs os maços 1, 2, 3 vezes. Depois começou a estendê-las. Camilo tinha os olhos nela curioso e ansioso. As cartas me dizem: não tenha medo de nada. Nada acontecerá a vocês. Ele ignorou tudo. E mais, vejo que o amor de vocês é muito forte e de uma beleza sem igual. Camilo estava deslumbrado. A cartomante acabou, recolheu as cartas e fechou-as na gaveta. A senhora restituiu minha paz de espírito. Quanto lhe devo? Pergunte ao seu coração. Camilo tirou uma nota de 10.000 réis e lhe deu. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era de 2.000 réis. Percebo que você gosta muito dela e faz muito bem, pois ela gosta muito de você. Vá tranquilo. Cuidado com a escada que ela é escura. Muito bem, então percebo que Camilo, que não acreditou na cartomante inicialmente, no momento em que Rita falou que tinha consultado, e até repreendeu a própria Rita por ter ido a essa cartomante, ele, o próprio, foi até a cartomante e fez uma consulta muito nervoso, muito preocupado, e o que a cartomante disse? Que estava tudo bem, que ele não devia se preocupar, que ele não, ou seja, Vilela não desconfiava de nada. Percebo que o próprio Camilo entrega a situação amorosa. Percebo que, vejo que há um grande problema, ele diz sim, ele quer saber o que vai acontecer. Ele diz sim a mim e a ela. E aí, nesse momento, a cartomante já sabe que se trata de uma relação amorosa, de um caso de infidelidade. E, claro, ela fala algo para acalmar Camilo, e que tudo estava bem, e percebo que Camilo acredita, Camilo tem a paz restituída ali naquele momento. E observem que, após essa consulta, como Camilo saiu de lá da casa da cartomante. Então, a gente tem uma continuação dessa tentativa de solução do conflito. Colocando aí para vocês o texto. Tudo lhe parecia agora melhor. As outras coisas traziam outro aspecto. Observem como mudou tudo. O céu estava límpido e as caras joviais. Chegou a rir dos seus receios que chamou pueris, recordou os termos da carta de Vilela e reconheceu que eram íntimos e familiares. Onde é que lhe descobrira ameaça? Advertiu também que eram urgentes e que fizera mal em demorar-se tanto. Podia ser algum negócio grave ou gravíssimo. Vamos, depressa, repetia ao cocheiro. Então, observem que, a partir daí, Camilo vai mais tranquilo, mais calmo, encontrar o seu amigo Vilela. E o que será que aconteceu? Então, nós vamos chegar ao grande momento, ao ápice dessa história. Ao conflito, ao clímax e logo em sequência o desfecho. O que será que vai acontecer? Então, vamos assistir a esses momentos.
Daí a pouco Camilo chegou à casa de Vilela, apressado e com o coração batendo forte. Apeou-se e empurrou o portão de ferro do jardim e entrou. Subiu 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater, a porta abriu-se. Desculpa, não pude vir mais cedo. Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas. Fez-lhe sinal e os dois foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita, morta e ensanguentada. Vilela o pegou pela gola e com 2 tiros de revólver, estirou-o morto no chão. Observem que o nosso texto ele chega ao ápice, ao clímax, exatamente nesse momento em que Camilo chega e tem ali a descoberta de que Rita já está morta, que Vilela tinha descoberto tudo e acabou perdendo a própria vida. Então observem que o texto de Machado de Assis encerra, finaliza exatamente de uma forma trágica. E aí, em um período em que se acreditava no matrimônio, na instituição do amor, nas questões religiosas, que era justamente nesse século, de uma maneira tão forte, Machado leva o leitor à reflexão sobre essas questões, sobre a relação amorosa, sobre o casamento, sobre as questões de fidelidade e, muitas vezes, a própria hipocrisia do ser humano, né? Ao aparentar determinada imagem e por trás se mostrar de maneira totalmente infiel, como aconteceu tanto aí na amizade entre Camilo e Vilela, né? A traição dessa amizade, Camilo trai Vilela com a esposa dele, a própria esposa também acaba traindo o amor de Camilo, e as questões religiosas que vejam que são colocadas aí à prova, né? Então percebam que a religião, a superstição, isso é colocado aí como balela, tanto a cartomante que ela ali não acertou na previsão, mas apenas queria receber o seu dinheiro. Então, dessa forma, o texto, o conto nos leva a refletir, nos faz pensar sobre todas essas questões, como Machado de Assis escreveu, certo, para o público daquele período, e um texto que se torna atual também. Certo, gente? Então, essa foi a nossa aula, foi a leitura do nosso conto, a nossa análise e reflexão, e já que vimos tudo isso, vamos finalizar a nossa aula aqui.